decisão, não tem preferência por nenhuma província em específico ou gostaria de migrar para a província de Saskatchewan e não está tão confortável com o seu inglês, essa pode ser uma oportunidade para você. Hoje a gente vai falar do Saskatchewan PNP. O programa de Saskatchewan, ele tem diversas vertentes, né? Tem a parte para aplicar como entrepreneur, a parte para aplicar com suporte do empregador, que é bem comum, né? Todas as províncias normalmente têm esses dois caminhos. E a parte que eu vou falar hoje é a parte que é um pouquinho diferenciada, né? Que ela é um caminho de entrada para quem está no Brasil e não tem um bom inglês, mas qualifica, né, para todos os outros requisitos, ou seja, tem uma boa pontuação em relação à educação, à idade, à experiência profissional e tem ali um inglês intermediário, pode ser uma oportunidade para você. Então, primeira coisa, o governo de Saskatchewan tem duas opções que podem ser interessantes para você, o Occupations in Demand e o Express Entry. Os dois programas são exatamente iguais, eles têm uma pontuação de que vai até 60 pontos, muito parecida com o Federal Skilled Worker que existia, né, onde a pontuação para entrar no processo era de 67 pontos, então a pontuação é bem parecida, com a diferença que é um pouquinho menor para você qualificar. Além disso, você precisa ter experiência em uma das ocupações que estão em demanda na província. Eu vou falar algumas delas, a gente vai disponibilizar o link da lista completa no nosso comentário do vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, pessoal de técnico de mecânica, pessoal de administração de propriedades, gerente de TI, analista de TI, parte de appliance services and repairers, pessoal de purchasing, né, pessoal de compras. Então, assim, tem algumas ocupações bem interessantes que são comuns e que vai ser uma facilitação para você entrar. Então, o primeiro requisito que você precisa saber para você poder considerar o programa de Saskatchewan é se a sua ocupação está na lista das ocupações em demanda, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai precisar fazer o cálculo da sua pontuação contra o critério de pontuação. Relativamente simples, né? O inglês tem uma qualificação mais baixa, então mesmo que você tenha um inglês que a gente considera pré-intermediária, né? O CLB 4, o CLB 5, você pode qualificar, desde que toda a sua pontuação some 60 pontos, tá? Então, como eu disse, é bem parecida com o antigo cálculo do Federal Skilled Worker. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Vamos falar do grid de pontos, né? O primeiro item que eu gostaria de falar para vocês hoje é sobre Education. Então, se você tem um mestrado, são 23 pontos. Se você tem um University Degree, né, um bacharel, por exemplo, você vai ganhar 20 pontos. Né? E uma coisa muito interessante, em Saskatchewan, se você tem um certificado técnico da província de Saskatchewan, você também tem 20 pontos. Se você tem um diploma, né, no caso no Brasil, equivalente a um tecnólogo, por exemplo, de até 2 anos, ele é equivalente a 15 pontos. E se o seu certificado for só de 1 ano, ele é equivalente a 12 pontos. Lembrando que esses de 15 e 12 tem que ser no University Level, então não pode ser, por exemplo, o curso técnico, tem que ser já um curso na universidade, por isso que a equivalência do Brasil seria o tecnólogo, tá bem? Sobre também o Trade Certificate, sobre ter o certificado da província, você possivelmente teria que vir para cá para poder fazer a prova, porque é uma prova que você faz na província para estar autorizado a exercer aquela profissão na província. Item número 2, a parte de experiência profissional. Nesse item, o governo de Saskatchewan fez uma divisão bem interessante. Ele dá mais pontos para os primeiros 5 anos, para os 5 anos mais recentes dessa experiência, e um pouquinho menos pontos se esses 5 anos está entre o 6º e o 10º ano de experiência profissional. Então são considerados os 10 últimos anos, porém com pontuação diferenciada para os 5 mais recentes e para os 5 menos recentes. Né? Então, se você tem 5 anos de experiência, você tem 10 pontos. E aí, ele diminui 2 pontos a cada ano que diminui a sua experiência. Então, por exemplo, você tem 10 pontos, você tem 5 anos de experiência, você tem 8 pontos, você tem 4 anos de experiência. Parte de idioma. Então, essa é a grande novidade do programa de Saskatchewan, porque esse é o item normalmente mais difícil de satisfazer para o processo federal, o Express Entry, né? A gente precisa de ter um score bem alto, né, um inglês já avançado e fluente para poder ter uma boa pontuação no Express Entry. E em Saskatchewan, a pontuação mínima é o CLB 4, né? Então tirar 4 no IELTS é relativamente fácil de conseguir.
Se você tem um inglês assim pré-intermediário, você provavelmente já vai conseguir fazer a prova e atingir esse objetivo. Então, como que funciona a pontuação? Se você tem o CLB 8 ou mais, você tem 20 pontos. Se você tem o CLB 7, 18 pontos. E aí vai caindo 2 pontinhos até o CLB 4, que equivale a 12 pontos no ranking. A idade também é um fator de pontuação na província de Saskatchewan. E a pontuação máxima vai de 22 a 34 anos, quando você recebe 12 pontos. Além disso, existe uma pontuação adicional que são conexões com a província de Saskatchewan. Então, se você já estudou, se você já trabalhou, se você tem uma oferta de trabalho ou se você tem algum parente residindo na província de Saskatchewan, tá? Então, isso vai te dar pontos adicionais. Normalmente, a gente não considera essa pontuação para quem está no Brasil, né? Então, o restante dos itens tem que ser o suficiente para somar 60 pontos. Se você somar 60 pontos, você então está qualificado. E aí a gente tem 2 caminhos. Se você também qualifica para o Express Entry, mesmo com uma pontuação baixinha, você vai aplicar para o Saskatchewan Express Entry Stream. Se você não qualifica para o Express Entry, você vai aplicar para o Occupations in Demand. Qual que é a diferença? Os processos, apesar de serem bem parecidos, a diferença é o tempo de processamento da parte do federal. Então, quando você aplica dentro do Express Entry, você vai fazer a aplicação online para o governo de Saskatchewan e quando você é aprovado, o governo de Saskatchewan vai dar 600 pontos adicionais no seu profile do Express Entry. E porque a sua aplicação federal é através do Express Entry, depois que você enviar a aplicação federal, o prazo para finalizar a aplicação, a parte federal, vai ser de 6 meses. Agora, se você aplicar para o Occupations in Demand fora do Express Entry, o prazo hoje de processamento da aplicação é de 16 meses, tá bem? Então, essa é a diferença. 16 meses passam rapidinho, então não se preocupe, se você qualifica, abraça essa oportunidade, porque o importante é realizar o seu sonho canadense. E para finalizar, se você tem interesse na província de Saskatchewan, lembre-se que a Visa Immigration é a única que está autorizada a prestar esse serviço para a província. Nós somos os únicos licenciados com a província de Saskatchewan para prestar esse serviço. Então, se você quer saber mais, entre em contato com a gente. Não deixe de curtir o nosso vídeo, subscribe no nosso canal e sempre nos mandar comentários, feedbacks. Eu sempre fico muito feliz de receber todos os seus comentários. Um beijo, nos vemos na próxima semana.